A embaixadora Helena Vasquez estava na janela de seus aposentos a bordo da estação do Grande Conclave e observava as estrelas. Em algum lugar lá fora, bilhões de humanos esperavam para saber se haveria paz ou mais guerra. Ela carregava as esperanças deles sobre os ombros, e o peso era pesado. A guerra durou 18 meses, 18 meses de sangue, fogo e sacrifício. A humanidade nunca pediu este conflito. Eles simplesmente se expandiram para o espaço, construíram colônias e tentaram viver entre as estrelas. Mas a hegemonia galáctica tinha outras ideias. 5 espécies antigas, que governaram a galáxia durante milhares de anos, não acolheram bem os recém-chegados. Especialmente os recém-chegados que se recusaram a se curvar. Helena virou-se da janela e olhou para seu reflexo. Ela tinha 52 anos, mechas grisalhas no cabelo escuro e linhas ao redor dos olhos que não existiam antes da guerra. Ela havia enterrado amigos. Ela havia assinado ordens que enviavam jovens soldados para a morte. E agora ela estava aqui, esperando acabar com tudo com palavras em vez de armas. Seu assessor, comandante James Shen, entrou na sala. Ele era um homem alto, com um rosto sério e movimentos cuidadosos de alguém que já havia visto um combate. Embaixador, a delegação da hegemonia está pronta. Eles estão esperando na câmara principal. Helena assentiu e ajeitou seu uniforme. Era simples e azul escuro, sem metais ou decorações. Ela o escolheu deliberadamente. Ela queria parecer alguém que veio em busca da paz, não alguém que veio para se gabar. Como eles parecem? Ela perguntou. Tiago hesitou. Confiante, senhora. Muito confiante. Helena entendeu o que ele quis dizer. A hegemonia solicitou estas conversações de paz, depois de a humanidade as ter lutado até a paralisação. Mas eles não agiram como um grupo em busca de compromisso. Eles agiram como vencedores, oferecendo graciosamente condições aos perdedores. Isso a preocupou, mas ela deixou o sentimento de lado. Ela tinha que tentar. A caminhada até a câmara principal demorou vários minutos. A estação do Grande Conclave era enorme. Uma cidade flutuando no espaço onde as grandes potências da galáxia se reuniram durante séculos para discutir tratados e comércio. A humanidade nunca havia sido convidada aqui antes. Eles nunca foram considerados importantes o suficiente. As portas da câmara se abriram. E Helena entrou. A sala era vasta e circular, com um teto abobadado que mostrava as estrelas acima. 5 delegações sentaram-se em mesas curvas dispostas em semicírculo, cada uma representando uma das espécies dominantes da hegemonia. No centro estavam os Vorofi, seres altos e esbeltos com pele clara e olhos que não transmitiam calor. Seu líder era o Alto Árbitro Thyssen, o indivíduo mais poderoso da galáxia. Ele não se levantou quando Helena entrou. Nenhum deles fez isso. Helena caminhou até a única mesa colocada de frente para as outras. Era menor que o deles e posicionado mais abaixo. Outro insulto deliberado. Ela sentou-se mesmo assim e cruzou as mãos sobre a mesa. Alto Árbitro Thyssen, disse ela, mantendo a voz calma e respeitosa. Obrigado por concordar com essas discussões. A humanidade chega aqui de boa fé, buscando o fim do conflito que custou caro a ambos os nossos povos. Thyssen olhou para ela com uma expressão que poderia ser de tédio. Ele era antigo para os padrões de qualquer espécie, tendo vivido por mais de 300 anos. Para ele, a humanidade era uma breve faísca, que mal merecia ser notada. Nós nos reunimos para oferecer termos. Ele disse que sua voz era fria e precisa. Você vai ouvir. Helena sentiu sua mandíbula apertar, mas manteve o rosto neutro. Eu esperava que pudéssemos discutir os termos juntos. A negociação exige que ambos os lados falem. Um som veio da delegação de Kef Ali à sua esquerda. Helena levou um momento para reconhecer aquilo como uma risada. Os Kef Ali eram baixos e largos, com pele grossa e cinzenta e olhos pequenos. A embaixadora deles, uma mulher chamada Vortat, inclinou-se para a frente com expressão divertida. No rosto. Discutir? Pequeno humano, sua espécie existiu num piscar de olhos. Suas civilizações mais antigas são mais jovens que os móveis desta sala.
O que você poderia contribuir para uma discussão conosco? Helena manteve sua voz firme. Talvez uma nova perspectiva. Perspectiva, disse outra voz. Isto veio da delegação Sundari. Seres semelhantes a insetos que se comunicavam através de um dispositivo de tradução. Isso fez com que suas palavras parecessem mecânicas. A sua perspectiva é a das crianças que brincam com armas que não compreendem. Você teve sorte. Nada mais, Helena olhou ao redor da sala. A delegação Morvet, seres feitos de cristal vivo que raramente falavam, simplesmente observavam com os olhos facetados. Os Yukari, altos e cobertos de escamas finas, sussurravam entre si. Nenhum deles mostrou qualquer sinal de ver a humanidade como igual. O alto árbitro Thyssen ergueu a mão fina pedindo silêncio. Apresentaremos agora os termos da paz. Vocês cederão os mundos colônia da Nova Helsinki, a prosperidade e o portão de Caronte ao controle hegemônico. Você aceitará conselhos de orientação em todos os mundos humanos restantes para garantir a conformidade. Com a lei galáctica, a sua frota militar será reduzida apenas a naves defensivas, com um máximo de 50 naves. Você pagará reparações pelos danos causados durante o conflito. Helena olhou para ele. Por um momento, ela não conseguiu falar. Estes não eram termos de paz. Estes foram termos de rendição, rendição completa e total. Alto árbitro, ela disse lentamente. Estes termos reduziriam a humanidade a uma espécie serva. Viemos aqui para negociar a paz, não para aceitar a subjugação. A expressão de Thyssen não mudou. Estes são termos generosos. Você deveria estar grato por estarmos oferecendo-os. Muitos neste conselho defenderam a sua destruição completa, generoso. Helena não conseguiu esconder a descrença em sua voz. Você tomaria nossos mundos, controlaria nossos governos e desmantelaria nossa capacidade de nos defendermos. Como isso é generoso? O embaixador Keftali Vorat falou novamente. É generoso porque você sobreviveria. Sua espécie continuaria a existir. Dado seu desenvolvimento primitivo e natureza agressiva, isso é mais do que você merece. Helena sentiu a raiva crescendo em seu peito, mas ela a controlou. Ela havia treinado para momentos como este. Ela sabia que perder a paciência apenas confirmaria suas crenças sobre a humanidade. Talvez pudéssemos encontrar um meio-termo, disse ela. Estamos dispostos a discutir ajustes nas fronteiras. Estamos dispostos a estabelecer acordos comerciais e intercâmbios culturais. Estamos até dispostos a limitar certos desenvolvimentos militares se a hegemonia concordar com os mesmos limites. Mas não podemos aceitar termos que nos despojem da nossa soberania e dignidade. O alto árbitro Thyssen se afastou dela. Ele simplesmente virou as costas e começou a falar com o embaixador Sindari sobre algo totalmente diferente. Helena parou no meio da frase, chocada. Ela havia sido dispensada como uma criada que havia demorado demais para ser bem-vinda. Ela esperou. Os líderes da hegemonia continuaram as suas conversas privadas. Minutos se passaram. Finalmente, Thyssen olhou por cima do ombro, como se estivesse surpreso por ela ainda estar lá. Você pode ter um recesso para considerar nossos termos. Esperamos sua aceitação quando você retornar. Helena levantou-se lentamente. Suas mãos estavam firmes, mas por dentro ela sentiu algo mudando, algo endurecendo. Consultarei meu governo, disse ela calmamente. Thyssen acenou com a mão sem olhar para ela. Leve o tempo que precisar. O resultado será o mesmo. Helena saiu da câmara. Sua delegação seguiu em silêncio. Nenhum deles falou até chegarem aos seus aposentos e as portas selarem atrás deles. Mãe, disse o comandante Shen, com a voz tensa e com fúria controlada. Eles nem fingiram negociar. Eles apenas ditaram os termos e viraram as costas para você. Eu sei. O que fazemos? Helena foi até o console de comunicação e digitou seus códigos de autorização. Uma linha direta com a Terra. Para as pessoas que tomariam a decisão final, contamos a verdade. Ela disse, a hegemonia não quer paz. Eles querem submissão.
Eles acham que estamos desesperados e fracos. Eles acham que não temos escolha a não ser aceitar quaisquer migalhas que nos joguem. A conexão estabelecida. O rosto do secretário-geral Morrison apareceu na tela, cansado e preocupado. Embaixador, como foi? Helena contou tudo a ele. Os termos, os insultos, as reviravoltas, o total e absoluto desprezo que a hegemonia demonstrou pela humanidade. Quando ela terminou, houve um longo silêncio. Qual é a sua avaliação? Morrison finalmente perguntou a Dot. Helena pensou cuidadosamente antes de responder. Eles não nos respeitam, senhor. Eles nunca o farão enquanto acreditarem que somos fracos. Se aceitarmos estes termos, não nos tornaremos nada. Uma nota de rodapé na história galáctica. Uma espécie que entregou seu futuro pela sobrevivência. E se recusarmos, mostraremos a eles quem realmente somos. Todos nós. Tudo o que temos escondido. Outro longo silêncio. Então Morrison assentiu lentamente. Acabei de receber notícias do Estado-Maior Conjunto. A frota Prometheus está totalmente operacional antes do previsto. Temos opções que não tínhamos antes. Helena fechou os olhos brevemente. A frota de Prometeu. Segredo das humanidades. Sua apólice de seguro. Navios construídos em estaleiros escondidos. Projetado com tudo o que a humanidade aprendeu em 18 meses de guerra. Ela esperava que eles nunca precisassem revelar isso. Suas ordens, disse o embaixador Morrison. Não mostre nada a eles. Não diga nada a eles. Simplesmente saia. Deixe-os se perguntar. Deixe-os se preocupar. E que entendam que a humanidade não implora. Helena abriu os olhos. A incerteza e a esperança que ela trouxera para as negociações de paz desapareceram. Em seu lugar havia algo mais frio e mais duro. Algo que foi forjado na longa e sangrenta história da humanidade. Entendido, senhor. Ela encerrou a comunicação e voltou-se para sua equipe. Seus rostos eram sombrios, mas determinados. Embale tudo. Partiremos dentro de 1 hora. Sem explicações. Sem despedidas. Nenhuma mensagem. Até sairmos da estação. O comandante Shen assentiu. E a hegemonia? Eles vão querer respostas. Helena olhou para a janela. Em direção às estrelas onde a humanidade esperava. Eles obterão a resposta. E eles não vão gostar. Ela pensou no alto árbitro Thyssen lhe dando as costas. Ela pensou nas risadas e no desprezo. E ela pensou em todos os humanos que morreram nesta guerra. Lutando pelo direito de existirem como iguais em uma galáxia que os via como insetos. Nós tentamos, ela pensou. Viemos de mãos abertas e corações honestos. Você deu um tapa em nossas mãos e zombou de nossos corações. Agora você aprenderá o que a humanidade faz quando é levada longe demais. A embalagem começou. Lá fora, as estrelas continuavam a brilhar frias, distantes e eternas. Eles viram inúmeras espécies subir e descer. Logo eles testemunhariam algo novo. Eles testemunhariam o momento em que a humanidade deixou de pedir respeito e passou a exigi-lo. E a galáxia nunca mais seria a mesma. O alto árbitro Thyssen sentou-se em seus aposentos privados a bordo da estação do Grande Conclave e revisou relatórios de toda a hegemonia. A guerra com os humanos foi um inconveniente, nada mais. Uma espécie menor precisava aprender seu lugar, e logo essa lição estaria completa. As conversações de paz foram apenas uma formalidade. Seu assessor, um jovem Varati chamado Selik, entrou com um tablet nas mãos. Sua expressão era estranha. Alto árbitro, o recesso terminou. A delegação humana não regressou à Câmara. Thyssen ergueu os olhos com leve aborrecimento. Então os convocou. Eles estão desperdiçando nosso tempo. Senhor, tentei contatá-los. Não houve resposta. Isso era incomum. Thyssen franziu a testa e anotou seus relatórios. Talvez precisem de mais tempo para aceitar a realidade. Envie alguém. Diretamente para seus aposentos.
Selic fez uma reverência e partiu. Thyssen voltou ao trabalho, mas uma pequena semente de desconforto plantou-se em sua mente. Ele empurrou de lado. Os humanos eram criaturas emocionais. Eles provavelmente precisavam de tempo para lamentar o orgulho perdido antes de se renderem ao inevitável. 20 minutos se passaram. Selic voltou e desta vez seu rosto estava pálido. Alto árbitro, os alojamentos humanos estão vazios. Os seus navios desencaixaram da estação. Eles estão indo embora. Thyssen levantou-se tão rapidamente que sua cadeira caiu para trás. Saindo. Sem uma palavra. Sem assinar a guloseima, hein? Sim, senhor. Eles já estão fora da zona de aproximação da estação e acelerando em direção ao espaço humano. Por um longo momento, Thyssen não conseguiu processar o que estava ouvindo. Nenhuma espécie jamais abandonou simplesmente as negociações de paz com a hegemonia. A ideia era absurda. Era impensável, mas os humanos tinham feito exatamente isso. Arranje-me um canal para o carro-chefe deles. Agora, minutos depois, Thyssen estava no principal centro de comunicação, cercado por representantes de todas as 5 espécies hegemônicas. Eles estavam todos confusos e com raiva. O embaixador Ketali, Vorat, parecia pronto para matar alguém. Os Sindari cortaram as mandíbulas em agitação. Até mesmo o normalmente silencioso Moravat se reuniu para testemunhar este evento sem precedentes. O canal de comunicação foi aberto, mas em vez de uma conexão ao vivo, uma mensagem gravada começou a ser reproduzida. O embaixador Eleonavas apareceu em todas as telas da sala. Seu rosto estava calmo, mas seus olhos continham algo novo, algo duro e frio. Para os líderes da hegemonia galáctica, ela começou. Viemos para esta estação esperando pela paz. Viemos com as mãos abertas e o coração honesto, prontos para chegar a um acordo e encontrar um terreno comum. Em vez disso, recebemos desprezo. Você nos ofereceu correntes e as chamou de presentes. Você nos deu as costas e esperou que nos ajoelhássemos. Thyssen sentiu sua raiva aumentar. Como essa criatura ousa dar um sermão nele? A humanidade não se ajoelha, continuou Elinor. Nem para você, nem para ninguém. Tentamos mostrar-lhe que queremos apenas viver em paz entre as estrelas. Você deixou claro que nos vê como nada além de insetos a serem esmagados, ou escravos a serem controlados, por expressão endurecida. Assim seja, rejeitamos seus termos. Todos eles. Não haverá rendição dos nossos mundos. Não haverá conselhos orientadores. Não haverá desmantelamento das nossas frotas. Em vez disso, haverá verdade. Você está prestes a aprender o que a humanidade realmente é. E eu prometo a você que a lição será dolorosa. Ela se inclinou para mais perto da câmera. Quando estiver pronto para falar conosco como iguais, como parceiros, você saberá onde nos encontrar. Até esse dia chegar, não temos mais nada para discutir. A mensagem terminou. As telas ficaram escuras. A câmara caiu em um silêncio atordoante. Vorta quebrou a princípio. Eles ousam. Eles ousam nos recusar. Isso é suicídio. O embaixador Sindari tocou. Eles não podem esperar resistir a todo o poder da hegemonia. Suas forças armadas estão no limite. A nossa inteligência confirma que os seus recursos estão quase esgotados. Thyssen não disse nada. Ele estava pensando. Algo sobre isso parecia errado. Os humanos lutaram surpreendentemente bem durante a guerra. Mas eles estavam desesperados nos últimos meses. Seus ataques tornaram-se menos frequentes. Suas linhas de defesa haviam se contraído. Todos os sinais apontavam para uma espécie na borda dos pontos colapsados. Então, por que o embaixador Vasquez parecia tão calmo? Por que ela falou com tanta certeza? Chame o ministro da inteligência, ordenou Thyssen. Quero todos os relatórios sobre a capacidade militar humana em minhas mãos dentro de 1 hora e preparar a frota combinada. Se os humanos quiserem a guerra em vez da paz, nós lhes daremos uma guerra que eles não podem imaginar. Os outros líderes assentiram com satisfação. Os humanos fizeram sua escolha.
Agora eles enfrentariam as consequências. 3 dias depois, a frota combinada da hegemonia galáctica reuniu-se perto da fronteira do espaço humano. Para milhares de navios de guerra de 5 espécies, a maior força militar reunida em séculos. Foi esmagador. Foi imparável. Foi uma afirmação de que nenhuma espécie primitiva poderia resistir aos mestres da galáxia. O almirante Corvat do Kefali estava na ponte de sua nau capitânia e examinou a frota com orgulho. Ele havia recebido o comando desta grande armada, honra que pretendia justificar com a vitória completa. Os humanos foram inteligentes em suas táticas de guerrilha durante a guerra. Mas eles não poderiam lutar contra uma força como esta. Eles seriam esmagados semanas depois que seu oficial de comunicações se aproximasse. Almirante, estamos recebendo as últimas atualizações de inteligência. Corvat pegou o tablet e começou a lendo. Então ele parou. Ele leu a mesma seção novamente. E, novamente, isso não pode estar correto. Ele disse calmamente, Senhor, estes números, a produção industrial humana durante a guerra. Diz que a produção deles aumentou, triplicou. Isso é impossível. O oficial se mexeu desconfortavelmente. O Ministério da Inteligência confirma os dados, almirante. Os humanos parecem ter expandido significativamente a sua capacidade de produção durante o conflito. Corvat sentiu o primeiro sinal de dúvida entrar em sua mente. Durante a guerra, os ataques humanos diminuíram. A frota visível deles havia encolhido. Todos presumiram que isso significava que estavam enfraquecendo. Mas e se isso significasse outra coisa? E se eles estivessem recuando deliberadamente? E se eles estivessem construindo algo em segredo? Ele empurrou o pensamento de lado. Isso não importava. Por milhares de navios contra tudo que os humanos pudessem reunir. A matemática era inegável de que a frota começou seu avanço no espaço humano. A primeira colônia humana que encontraram foi Nova Elsínquia, um mundo à beira do território humano. Tinha sido um alvo principal nos planos de guerra originais. Um planeta rico com capacidade industrial significativa. Tomá-lo prejudicaria a capacidade de luta da humanidade. Mas quando os navios da hegemonia chegaram, encontraram algo inesperado. A colônia estava vazia. Navios de reconhecimento desceram à superfície e relataram cidades silenciosas e abandonadas. Fábricas ainda operacionais, mas sem vigilância. Casas com refeições pela metade nas mesas. Era como se toda a população tivesse simplesmente desaparecido. Onde eles estão? Corvat exigiu. 7 milhões de humanos viveram neste mundo. Para onde eles foram? Ninguém poderia responder-lhe. A frota avançou mais profundamente no espaço humano. Mais mundos. Mais cidades vazias. Mais colônias abandonadas. Os humanos evacuaram completamente seus territórios fronteiriços. E eles fizeram isso com velocidade e eficiência impossíveis. Não houve caos. Não há fluxos de refugiados. Sem pânico. Apenas cidades silenciosas esperando como tumbas. Então as mensagens começaram. Todas as telas de todas as naves hegemônicas foram ativadas repentinamente. As mesmas imagens apareceram em todos os lugares. E ninguém poderia detê-los. Os humanos de alguma forma invadiram os sistemas de comunicação da hegemonia. As imagens mostravam a história humana. Thyssen assistiu da estação do conclave onde permaneceu para coordenar a campanha. Ele viu humanos lutando entre si com armas primitivas. Ele viu cidades queimando. Ele viu explosões nucleares, valas comuns e sofrimento além da imaginação. O que é isso? Vorta exigiu. Por que eles estão nos mostrando seus fracassos? Mas Thyssen entendeu. Seu sangue gelou enquanto ele observava as imagens continuarem. Depois de cada desastre, depois de cada guerra, depois de cada praga de fome e horror, a mesma coisa aconteceu. Humanos reconstruídos. Eles voltaram mais fortes. Eles se adaptaram, aprenderam e cresceram. Não importa quantas vezes eles caíram, eles se levantaram novamente. Eles não estão nos mostrando sua fraqueza.
Thyssen disse calmamente, eles estão nos mostrando que sobrevivem. A imagem final apareceu. Embaixador Helena Vasquez, sentada em uma cadeira a bordo de sua nau capitânia, olhando diretamente para a câmera. A esta altura você já deve ter notado que nossas colônias estão vazias, disse ela. Nosso povo está seguro, escondido em lugares que você nunca encontrará. Você veio esperando uma vitória fácil. Você esperava conquistar civis assustados e esmagar defensores dispersos. Você estava errado, ela sorriu, e não havia calor nisso. Você queria saber do que a humanidade é capaz. Tentamos poupar você dessa lição. Tentamos acabar com isso de forma pacífica. Você recusou. Então agora você aprenderá a verdade sobre nossa espécie. Passamos 18 meses nos segurando. Passamos 18 meses construindo. Passamos 18 meses nos preparando para esse momento. Ela se inclinou para a frente. Você acha que conhece a guerra. Você não sabe, mas está prestes a fazer isso. A transmissão terminou. Por um longo momento, a frota hegemônica flutuou em silêncio. Então os sensores começaram a gritar. Relatórios de contato chegavam de todas as direções. Navios, centenas de navios, milhares de navios, emergindo de asteroides, de bases escondidas, de locações que a inteligência havia marcado como vazias. Os humanos estavam escondendo sua verdadeira frota e agora ela aparecia por toda parte. O almirante Corvat olhou incrédulo para sua exibição tática. A frota humana era maior do que eles acreditavam ser possível. Ele cercou suas forças a partir de 17 vetores diferentes, e os designs dos navios eram diferentes de tudo que já haviam visto antes. Mais elegante, mais avançado, construído com 18 meses de experiência em guerra e inovação. Todos os navios, formação de batalha. Ele gritou, prepare-se para o combate. Mas mesmo enquanto dava as ordens, Corvat entendeu a verdade. A hegemonia não veio para encerrar uma guerra. Eles caíram em uma armadilha que foi preparada com paciência e precisão, e com um nível de pensamento estratégico que a galáxia nunca tinha visto nos humanos. Thyssen assistiu da estação do conclave à chegada dos relatórios táticos. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas pela terrível compreensão de como haviam calculado mal. Os humanos não estavam desesperados. Eles não estavam enfraquecendo. Eles estavam esperando, provocando, atraindo a hegemonia exatamente para esta posição. E agora a aula estava prestes a começar. Na vasta escuridão do espaço, milhares de motores foram acionados enquanto a frota humana se movia para o combate. Eles tentaram a paz. Eles ofereceram misericórdia. Ambos foram rejeitados. Agora só havia guerra, e a humanidade vinha se preparando para esta guerra há mais tempo e com mais cuidado do que se imaginava. A galáxia estava prestes a aprender por que os humanos se autodenominavam sobreviventes, e a hegemonia estava prestes a descobrir que algumas lições só poderiam ser ensinadas através da dor. O almirante Corvat observou a frota humana se aproximando de todas as direções. Seus sensores mostraram mais de 3.000 navios de guerra e mais continuaram aparecendo. Os números por si só eram impressionantes, mas o que realmente o assustava era a coordenação. Os vasos humanos se moviam como um só, fluindo em torno de sua formação como água em torno de uma pedra. Cortando todas as rotas de fuga, todos os navios disparam à vontade. Ele comandou, mirem primeiro em seus maiores navios. A frota hegemônica abriu fogo. Milhares de armas disparadas de uma só vez, enchendo o espaço com energia mortal. Foi a demonstração de poder de fogo mais destrutiva que Corvat já testemunhou. Certamente nada sobreviveria a tal ataque, mas as naves humanas não absorveram simplesmente o fogo. Eles dançaram. Não havia outra palavra para isso. Seus navios torciam-se e giravam de maneiras que deveriam ser impossíveis para navios de seu tamanho. As armas de hegemonia que deveriam ter atingido o alvo, em vez disso, atingiram o espaço vazio. E então os humanos responderam ao fogo. A primeira onda de armas humanas atingiu o flanco esquerdo da hegemonia. 3 navios de guerra Cat Ali explodiram em rápida sucessão.
Um porta-aviões Vorot perdeu a seção do motor e começou a voar pelo espaço. Os escudos de um cruzador Sindari ruíram em segundos, e o navio atrás dele sofreu o mesmo destino. Corvat agarrou sua cadeira de comando enquanto sua nau capitânia estremecia por quase falhar. As suas armas são mais fortes do que previmos. Como isso é possível? A voz de seu oficial tático estava tensa de medo. Almirante, os sistemas de mira deles são mais avançados do que qualquer coisa em nosso banco de dados. Eles estão acertando com 93% de precisão. A média da nossa frota é de 61%. 61% sempre foram considerados excelentes. Agora parecia uma sentença de morte. A batalha continuou e a cada minuto que passava a situação piorava. As naves humanas trabalharam em equipes perfeitas. Quando uma nave de hegemonia se concentrava em uma nave humana, outras duas a atacariam de ângulos diferentes. Quando Corvat tentou concentrar suas forças, os humanos simplesmente circularam pela formação e atacaram por trás. E havia a forma como os humanos lutavam. Corvat comandou frotas por 50 anos. Ele entendia a matemática do combate espacial. Quando um navio sofria danos críticos, sua tripulação se rendeu ou abandonou o navio. Foi assim que as espécies civilizadas lutaram. Você aceitou a derrota quando a derrota era certa. Os humanos não fizeram isso. Um contratorpedeiro humano foi atingido diretamente e destruiu metade de seu casco. Qualquer tripulação sensata teria evacuado. Em vez disso, o destroyer virou-se diretamente para um navio de guerra Kefale e acelerou. Suas armas restantes dispararam continuamente enquanto diminuía a distância. A defesa pontual do navio de guerra destruiu a nave humana. Mas não antes de danificar os escudos do navio de guerra. Momentos depois, outra nave humana terminou o trabalho. Esta cena se repetiu em todo o campo de batalha. Naves humanas que deveriam ter recuado, em vez disso, pressionaram seus ataques. Tripulações humanas que deveriam ter se rendido lutaram até o fim. Foi assustador. Foi incompreensível. E foi devastadoramente eficaz. Eles lutam como se quisessem morrer, sussurrou Corvat. Seu diretor executivo ouviu. Senhor, não creio que eles quisessem morrer. Acho que eles simplesmente aceitam a morte como uma possibilidade. E essa aceitação lhes dá liberdade para agir sem medo. Corvat entendeu o que ela quis dizer. A hegemonia treinou as suas tripulações para calcular probabilidades, para preservar recursos, para lutar eficientemente. Os humanos pareciam lutar com o coração em vez de com a mente. E de alguma forma, contra toda a lógica, essa abordagem emocional estava vencendo. Durante horas de batalha, a frota de Corvat perdeu mais de 100 navios. Os humanos perderam talvez para 100. Mas o que mais chocou Corvat foi como os humanos lidaram com suas vitórias. Quando as naves hegemônicas foram desativadas, os humanos não as destruíram. Eles simplesmente passaram para o próximo alvo. As cápsulas de fuga foram ignoradas, não atacadas. Os navios avariados ficaram à deriva, com as suas tripulações ainda vivas. Os humanos estavam desmantelando sua frota peça por peça, mas não cometiam massacre. Por quê? Corvat exigiu. Por que eles não acabam conosco? Um sinal de comunicação o interrompeu. Um rosto humano apareceu em sua tela. Uma jovem com cabelos curtos escuros e olhos calmos. Seu uniforme a identificava como capitã. Almirante Corvat, ela disse. Seus escudos principais estão falhando. A potência do seu motor é reduzida em 40%. Metade dos seus sistemas de armas estão offline. Você lutou bem, mas esta batalha acabou. O orgulho de Corvat explodiu. Nós não nos rendemos. Não, concordou o capitão humano. Você não fez isso, e nós respeitamos isso. Mas não estamos aqui para destruir você. Estamos aqui para te ensinar. Entregue sua embarcação e sua tripulação será tratada com honra. Recuse e desabilitaremos completamente sua nave. De qualquer forma, você sobreviverá a este dia. Você nos pouparia? Por que a expressão do capitão suaviza um pouco?
Porque matar você não prova nada. Não queremos a sua extinção. Queremos o seu respeito. Há uma diferença. Corvat olhou para a tripulação da ponte. Eles estavam exaustos, assustados e derrotados. Muitos ficaram feridos. Seu navio estava morrendo ao seu redor, e continuar a lutar só faria com que mais deles morressem. Ele tomou a decisão mais difícil de sua carreira. Todos os navios, disse ele, no canal da frota. Este é o almirante Corvat. Abaixe-se. Cessar fogo. Nós nos rendemos. Do outro lado do campo de batalha, as armas hegemônicas silenciaram. As naves humanas pararam de atirar imediatamente. Por um longo momento, o vasto silêncio do espaço pareceu ecoar o peso do que acontecerá. Os humanos começaram as operações de resgate imediatamente. Suas naves se moviam entre os destroços, resgatando sobreviventes de navios hegemônicos danificados. Equipes médicas embarcaram em navios avariados para tratar os feridos. As tripulações capturadas foram transportadas para embarcações humanas e tratadas não como prisioneiros, mas como convidados. Corvat assistiu tudo isso confuso. Não foi assim que os vencedores se comportaram. Não era assim que as espécies conquistadas eram tratadas. O que os humanos estavam fazendo? Horas depois, Corvat foi escoltado até a nau Capitânia Humana, uma enorme nave chamada Unity. Ele foi levado não para uma cela, mas para uma sala de conferências onde a embaixadora Eleanor Vasquez esperava. Almirante, disse ela, apontando para uma cadeira. Por favor, sente-se. Você deve estar exausto. Corvat sentou-se lentamente, incapaz de ler sua expressão. Eu esperava morrer hoje, eu sei. Sua frota esperava nos conquistar em semanas. Ambas as expectativas estavam erradas. Por que nos poupar? Você poderia ter destruído todos os navios. Você poderia ter matado todos nós. Nós iríamos fiz isso com você, Eleanor assentiu. Sim, você teria. E é exatamente por isso que escolhemos diferente. Ela se levantou e caminhou até uma janela que dava para as estrelas. Em algum lugar distante, as operações de resgate continuaram. A humanidade tem conquistado e destruído durante a maior parte da nossa história. Ela disse, cometemos atrocidades uns contra os outros que horrorizariam a sua espécie. Queimamos cidades, salgamos a terra e exterminamos povos inteiros. Sabemos o que a destruição realiza. Sabemos onde esse caminho leva. Ela se virou para encará-lo. Isso leva a cinzas e arrependimento. Duas feridas que nunca cicatrizam. Dois ódios que duram gerações. Aprendemos isso da maneira mais difícil, através de séculos de sofrimento. E decidimos que não queríamos mais ser aquela espécie. Mas nós atacamos você. Tentamos subjugar você. Sim, e se nós massacrarmos você em troca, o que muda? Sua espécie aprende a nos odiar. Seus filhos crescem querendo vingança. O ciclo continua para sempre, Elna balançou a cabeça. Queremos algo diferente. Queremos paz. Paz de verdade. Não o silêncio da extinção, mas a harmonia da compreensão. Corvet tentou processar suas palavras. Eles contradiziam tudo o que ele sabia sobre política galáctica. O poder veio do domínio. A segurança veio de fazer com que os outros temessem você. Foi assim que a hegemonia manteve a ordem durante milênios. Você acha que gentileza é força, ele disse lentamente. Você acha que misericórdia é poder. Acho que a gentileza após a vitória é o único tipo que importa. Qualquer um pode ser generoso quando não tem nada. O verdadeiro teste é o que você faz quando tem tudo. Ela sentou-se em frente a ele. Almirante, a hegemonia da frota está quebrada. Os seus militares não podem impedir-nos de fazer o que quisermos. Poderíamos conquistar seus mundos, escravizar seu povo, tirar tudo o que vocês têm. Você sabe que isso é verdade. Corvet assentiu lentamente. Era verdade. A derrota foi total. Em vez disso, Elna continuou. Vamos devolver seus sobreviventes. Vamos liberar suas naves,
aquelas que ainda podem voar. E vamos convidar a hegemonia a voltar à mesa de negociações. Não como senhores e servos, mas como iguais. O Conselho nunca aceitará isso. Então eles terão tempo para pensar sobre isso. Por que não atacaremos seus mundos? Vamos simplesmente esperar. E cada dia que passa, o seu povo lembrar-se-á que a humanidade poderia tê-los destruído e escolhido a misericórdia. Eventualmente, alguém perguntará por quê. E então as coisas começarão a mudar. Corvette ficou sentado em silêncio por um longo tempo. Toda a sua compreensão da galáxia estava desmoronando. Tudo o que ele acreditava sobre poder, segurança e civilização estava sendo questionado. O que você quer? Ele finalmente perguntou. O que a humanidade realmente quer? Elna sorriu e desta vez havia calor nele. Queremos estar ao seu lado, não acima de você. Queremos aprender com as vossas civilizações antigas e partilhar o que descobrimos. Queremos explorar a galáxia juntos e enfrentar os seus perigos como aliados. Nós queremos. Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Há algo vindo, almirante. Algo além da orla galáctica. Nossas sondas do espaço profundo detectaram isso há anos. Tentamos alertar a hegemonia nas negociações de paz, mas ninguém nos ouviu. Essa ameaça é a razão pela qual construímos esta frota. Não para conquistar você, mas para se preparar para o que está por vir. Corvette sentiu um medo frio tocar seu coração. Que tipo de ameaça? Do tipo que faz a nossa guerra parecer crianças brigando por brinquedos. Do tipo que não se importa se somos humanos, Kefali ou Varoti. O tipo que exigirá que todas as espécies desta galáxia trabalhem juntas para que algum de nós sobreviva. Ela se inclinou para a frente. Não temos tempo para nos odiarmos, almirante. Não podemos nos dar ao luxo de velhos rancores e orgulhos antigos. Algo está chegando e testará todos nós. E preferimos enfrentá-lo com amigos do que sozinhos. Corvette pensou em sua frota, quebrada, mas viva. Ele pensou nas tripulações humanas que trataram seus feridos com compaixão. Ele pensou no jovem capitão que lhe ofereceu rendição com respeito em vez de zombaria. Talvez os humanos estivessem certos. Talvez a misericórdia fosse uma espécie de força que a hegemonia havia esquecido. Não posso falar pelo conselho. Ele disse finalmente, mas posso falar por mim mesmo. E posso contar a eles o que testemunhei hoje. Helena estendeu a mão. Corvette olhou para ele por um momento, depois estendeu a mão e apertou-o. Isso é tudo o que pedimos, ela disse. Diga-lhes a verdade. Deixe-os decidir. Do lado de fora da janela, as estrelas continuavam sua dança eterna, mas algo havia mudado. A velha ordem da galáxia tremia e uma nova possibilidade nascia das cinzas da batalha. A humanidade venceu a guerra. Agora eles tentariam conquistar algo mais difícil, a paz. O alto árbitro Thyssen estava no grande salão do mundo natal dos Vorot e observava os remanescentes da frota hegemônica voltando para casa. Através das enormes janelas que ladeavam a câmara, ele podia ver dezenas de naves em órbita. Muitos deles com cicatrizes e danificados. Eles partiram como conquistadores. Eles retornaram como sobreviventes. O relatório do almirante Corvette reproduziu gritos por todo o salão. Os outros membros do conselho observaram em silêncio enquanto ele descrevia a batalha, as táticas humanas, a eficácia devastadora e, o mais perturbador de tudo, a misericórdia. Eles nos deixaram ir, disse Corvette na gravação. Sua voz estava cansada, mas firme. Eles poderiam ter matado cada um de nós. Em vez disso, salvaram os nossos feridos, repararam os nossos navios o suficiente para voltarem para casa e pediram-nos que entregássemos uma mensagem. Thyssen sentiu o peso de todos os olhos da sala voltados para ele. Foi ele quem demitiu o embaixador humano. Foi ele quem aprovou os termos que levaram a humanidade à guerra. Foi ele quem insistiu que os humanos eram fracos e desesperados. Ele estava errado. Catastroficamente errado. O embaixador Ketali, Vortert, quebrou o silêncio. Isso é um truque, deve ser.
Eles estão enfraquecendo a nossa determinação antes de atacar os nossos mundos natais. Se eles quisessem nossos mundos natais, respondeu a gravação de Corvette, eles poderiam tomá-los agora. Nossa frota está paralisada. Não temos nada que os detenha, no entanto, eles permanecem no seu próprio território. Eles não fazem movimentos agressivos. Eles simplesmente esperam. Esperar o quê? O representante Sindari exigiu. Para aceitarmos a realidade. Para entendermos que não podemos derrotá-los. Para escolhermos a paz, Thyssen finalmente falou. Sua voz era baixa, mas se espalhava por todos os cantos do salão principal. Mostre-lhes a parte final da mensagem. Corvette assentiu e ativou outra gravação. A embaixadora Helena Vasquez apareceu, sentada em uma cadeira simples a bordo de sua nau capitânia. Ela olhou diretamente para a câmera e Thyssen sentiu como se ela estivesse olhando diretamente para ele. Líderes da hegemonia galáctica, ela começou. Agora você entende a verdade. Sua frota está quebrada. Sua vantagem militar acabou. Vocês estão numa encruzilhada que determinará o futuro de suas civilizações. Ela fez uma pausa e suas expressões suavizaram ligeiramente. Sabemos o que você esperava de nós. Conquista, vingança, a mesma crueldade que você demonstrou a outras espécies ao longo de sua história. Escolhemos um caminho diferente. A humanidade não é sua inimiga. Nós nunca quisemos ser. Queríamos apenas viver entre as estrelas, explorar e crescer e encontrar o nosso lugar na galáxia. Você forçou esta guerra sobre nós. Mas mesmo assim, não te odiamos. Não queremos ver o seu povo sofrer. Auna se levantou e se aproximou da câmera. Há uma ameaça vinda de além da borda galáctica. Nossos sensores detectaram isso há 3 anos. Algo antigo e poderoso está se movendo em direção ao espaço habitado. Não sabemos a sua natureza exata, mas sabemos que é perigoso. Sabemos que não fará distinção entre humano e Vorote, entre Kefali e Sindari. Ele consumirá tudo em seu caminho, a menos que estejamos juntos. Thyssen sentiu um pavor frio tomando conta de seu coração. Os humanos mencionaram esta ameaça nas negociações de paz. Ele havia descartado isso como desespero, como uma mentira para ganhar simpatia. Mas olhando para o rosto de Auna agora, ele não viu nenhum engano, apenas urgência. Pedimos-lhe que regresse à mesa de negociações. Auna continuou, não como senhores e servos, mas como iguais enfrentando um perigo comum. Deixe de lado seu orgulho. Deixe de lado sua raiva. Ajude-nos a nos preparar para o que está por vir. Porque se o enfrentarmos divididos, nenhum de nós sobreviverá. A gravação terminou. O silêncio encheu o grande salão. O delegado de Morvet, que não havia falado durante toda a crise, avançou repentinamente. A voz do ser cristalino ressoou através de dispositivos de tradução, profundos e antigos. Nós nos lembramos do longo silêncio, disse o Morvet. Há 14.000 anos, antes de existir a hegemonia, algo surgiu do vazio entre as galáxias. Destruiu 17 espécies antes de ser finalmente interrompido. O custo era inimaginável. Nossos registros mais antigos falam desta época com medo. Todos os líderes na sala se viraram para encarar o Morvet. Eram as mais antigas das espécies hegemonias, mas raramente partilhavam a sua história. Você nunca nos contou isso, disse Thyssen. Você nunca perguntou. Você estava muito ocupado governando e conquistando, mas os humanos olharam para os espaços escuros onde tememos procurar. E eles viram algo se movendo. Vort balançou a cabeça teimosamente. Mesmo que esta ameaça seja real, como podemos confiar nos humanos? Eles nos humilharam. Eles destruíram nossa frota. Eles destruíram nossa frota. E então salvou nossas tripulações. O almirante Corvat interveio. Ele havia se juntado pessoalmente ao conselho agora, parado perto da entrada com o porte de um soldado que tinha visto demais. Eles poderiam ter se vingado de cada insulto que lhes lançamos. Em vez disso, eles escolheram a compaixão. Essa escolha diz-nos mais sobre a humanidade do que qualquer relatório de inteligência. Thyssen fechou os olhos.
A sua mente regressou às conversações de paz, ao momento em que deu as costas ao embaixador Vasquez. Ele encarou isso como uma demissão, uma demonstração de superioridade hegemônica. Agora ele entendia como isso devia ter parecido para ela, como devia ter sido a sensação. E ainda assim, depois de tudo, ela ofereceu paz. O que os humanos querem? Thyssen perguntou calmamente, especificamente, quais são os seus termos? Corvat respondeu, reconhecimento da soberania humana sobre o seu território existente, retorno dos prisioneiros humanos, um assento no Conselho Galáctico como membro igualitário e um comando militar conjunto para se preparar para a ameaça vinda da borda. Isso é tudo? Sem reparações? Não há exigências territoriais? Nenhum. Eles querem parceiros, não súditos. O representante Sindari clicou nervosamente. Isto é sem precedentes. Nenhuma espécie jamais derrotou a hegemonia e pediu tão pouco. Por que nenhuma espécie jamais pensou além da vitória imediata? O Morvat disse, os humanos olham para o quadro geral. Eles veem uma galáxia em perigo e optam por fortalecê-la em vez de explorá-la. Esta é a sabedoria que esquecemos. Thyssen tomou sua decisão. Isso feriu seu orgulho. Isso desafiou tudo o que ele acreditava sobre poder e civilização. Mas ele não se tornou um auto-árbitro ao ignorar a realidade, e a realidade estava bem diante dele. Entre em contato com os humanos, ele disse. Diga a eles que aceitamos. Diga-lhes que nos encontraremos onde quiserem e falaremos como iguais. Vortat explodiu de raiva. Você não pode estar falando sério. Depois do que nos fizeram, o que nos fizeram foi derrotar a nossa frota sem a destruir. O que eles fizeram foi poupar o nosso povo quando poderiam tê-lo matado. O que fizeram foi oferecer paz quando poderiam ter exigido a rendição. Thyssen encontrou os olhos dela com firmeza. Eles mostraram-nos misericórdia, embaixador Vortat. Agora devemos encontrar a coragem para aceitá-lo. A votação não foi unânime. Vortat e Sindari se opuseram a estender a mão à humanidade. Mas os Morvet, os Zilkari e um número suficiente de Vorot apoiaram Thyssen para que a moção fosse aprovada. Uma mensagem foi enviada para a frota humana. A resposta veio em poucas horas. O embaixador Ana Vasquez iria encontrá-los na estação do Grande Conclave, o mesmo local onde as negociações de paz fracassaram semanas antes. Desta vez, disse ela, as coisas seriam diferentes. 3 dias depois, Thyssen entrou na câmara principal da estação do conclave. O quarto tinha abelha N reorganizado. As mesas agora estavam dispostas em círculo, sem posição superior ou inferior a qualquer outra. Os humanos sentaram-se ao lado de Vorot, Catali ao lado de Zilkari. Era estranho e desconfortável, mas também certo. Elna Vasquez levantou-se quando Thyssen entrou. Ela não sorriu, mas também não demonstrou raiva. Sua expressão era simplesmente vigilante. Esperando para ver o que faria, Thyssen caminhou até o centro do círculo. Todos os olhos na sala o seguiram. Ele havia ensaiado o que diria, mas agora as palavras pareciam inadequadas. Ele decidiu falar com o coração. Embaixador Vasquez, começou ele, da última vez que estivemos nesta sala, virei-lhe as costas. Eu rejeitei suas palavras. Eu te tratei com desprezo. Eu estava errado. A sala estava absolutamente silenciosa. Eu acreditava que o poder vinha do domínio. Eu acreditava que a segurança vinha de fazer com que os outros temessem você. Eu acreditava que a humanidade era uma espécie inferior que precisava ser controlada para seu próprio bem. Ele fez uma pausa. Eu estava errado sobre todas essas coisas. Ele olhou ao redor do círculo, encontrando os olhos de cada delegado por vez. A sua frota provou que as nossas suposições militares estavam incorretas. Sua misericórdia provou que nossas suposições morais estavam erradas. E o seu aviso sobre a ameaça vinda do aro foi confirmado pelos nossos próprios sensores de longo alcance. A expressão de Alana mudou ligeiramente. Surpresa, talvez. Você confirmou isso? Enviamos sondas para as coordenadas indicadas pela sua mensagem. Algo está lá. Algo grande se aproximando. A voz de Thyssen estava pesada.
Os Morvet nos contam que já viram esse tipo de ameaça antes. Há 14.000 anos, quase destruiu tudo. Então você entende por que construímos nossa frota, disse Alanna. E por que escolhemos não usar isso contra você? Sim, você nunca se preparou para nos conquistar. Você estava se preparando para nos defender, embora não lhe demos motivos para se importar se viveríamos ou morreríamos. Alanna avançou até ficar cara a cara com Thyssen. Ela era quase 1 metro mais baixa que ele, mas de alguma forma não parecia pequena. Nós nos importamos porque é isso que escolhemos ser, disse ela. A humanidade cometeu erros terríveis ao longo da nossa história. Fomos os monstros da nossa própria história mais vezes do que podemos contar. Mas também aprendemos com esses erros. Crescemos e decidimos que não espalharemos os nossos piores impulsos pelas estrelas. Vamos espalhar o nosso melhor. Ela estendeu a mão. A galáxia é vasta e perigosa. Somos mais fortes juntos do que separados. Você ficará conosco? Thyssen olhou para a mão dela. Um gesto tão simples. Um significado tão enorme. Ele estendeu a mão e apertou. Faremos isso. 6 meses se passaram desde a assinatura do tratado e a galáxia se transformou. O que antes era a hegemonia galáctica era agora a Aliança Galáctica. Uma união de 6 espécies trabalhando juntas como iguais pela primeira vez na história. Velhas rivalidades foram deixadas de lado. Os ódios antigos foram esquecidos. Porque algo muito mais perigoso estava por vir e todos sabiam que a sobrevivência dependia da união. Amon Vasquez estava no convés de observação da nau capitânia da Aliança, observando a montagem da frota conjunta. Naves de todas as espécies reuniram informações perto da borda galáctica. Milhares de embarcações se preparando para enfrentar o desconhecido. Portadores humanos voaram ao lado de navios de guerra Vorote. Os destroyers Catali protegeram os navios de comando Sindari. Até o misterioso Morvet contribuiu com seus antigos navios de guerra. Estranhas estruturas cristalinas que zumbiam com poder. O almirante Corvette se aproximou e ficou ao lado dela. Nos meses que se seguiram à guerra, ele se tornou um de seus aliados mais próximos. A amizade deles parecia impossível, nascida das cinzas do conflito, mas havia se fortalecido. Os relatórios finais chegaram. Ele disse, o inimigo alcançará nossa linha de defesa em aproximadamente 4 horas. Helena assentiu. Ela havia estudado tudo que o Morvet sabia sobre o longo silêncio. A antiga catástrofe que quase destruiu a galáxia há 14.000 anos. Os registros eram fragmentários e aterrorizantes. O inimigo não era uma espécie em qualquer sentido tradicional. Era algo mais antigo e estranho. Uma força que consumiu civilizações inteiras e usou seus recursos para se fortalecer. Os navios de evacuação estão em posição? Ela perguntou. Os últimos transportes civis deixaram os mundos da borda esta manhã. Todos que queriam ir embora foram embora. Corvette fez uma pausa. Alguns optaram por ficar. Principalmente humanos. Isso soa como nós. Helena sorriu levemente. Teimoso até o fim. Teimoso ou corajoso? Não tenho mais certeza se há diferença. Eles ficaram em um silêncio confortável, observando a frota se preparar. 6 meses atrás, Corvette era seu inimigo. Ele comandou a armada enviada para destruir a humanidade. Agora ele estava aqui, pronto para lutar ao lado dela contra uma ameaça que fazia a antiga guerra deles parecer sem sentido. Você acha que podemos vencer? Ela perguntou baixinho. Corvette considerou a questão seriamente. Os registros de Morvet dizem que o inimigo já foi derrotado uma vez, mas o custo foi catastrófico. 17 espécies foram completamente destruídas. Dezenas de outros ficaram devastados. Demorou milhares de anos para a galáxia se recuperar. Ele se virou para olhar diretamente para ela. Mas essas espécies lutavam sozinhas, cada uma defendendo seu próprio território, recusando-se a cooperar até que fosse tarde demais. Somos diferentes. Estamos unidos. Unidos porque a humanidade forçou a questão. Unidos porque a humanidade nos mostrou outro caminho.
A voz de Corvette estava calorosa e respeitosa. Você poderia ter nos destruído, embaixador. Você poderia ter se vingado de cada insulto e injúria que causamos ao seu povo. Em vez disso, você ofereceu misericórdia. Essa misericórdia é a razão pela qual estamos aqui juntos hoje. Alain pensou no longo caminho que levou a este momento, nas negociações de paz fracassadas, na raiva que ela sentiu quando Thyssen lhe deu as costas, na terrível decisão de ir embora e deixar a guerra recomeçar, e então na escolha de poupar a vitória em vez de matá-la. Fiquei com medo, ela admitiu, quando vencemos a batalha. Tive medo de que nos tornássemos exatamente aquilo contra quem havíamos lutado, conquistadores, opressores. Eu tinha visto muita história humana para acreditar que éramos imunes a essa tentação, mas você resistiu. Todos nós fizemos. Toda a liderança humana concordou que iríamos oferecer a paz em vez de exigir a rendição. Concordamos que mostraríamos à galáxia quem queríamos ser, e não quem tínhamos sido, ela sorriu. Sinceramente, acho que nos surpreendemos, um alerta soou pela nave. Corvette verificou seu comunicador e sua expressão ficou séria. O inimigo foi detectado. Eles chegarão antes do previsto. 2 horas, talvez menos, Eleanor ajeitou o uniforme. Então devemos ir ao centro de comando. A história não vai esperar por nós. O centro de comando era uma vasta sala circular no coração da nau Capitânia. Representantes de todas as 6 espécies da Aliança trabalhavam lado a lado, coordenando a enorme frota que enfrentaria o inimigo. O alto árbitro Thyssen estava lá, junto com os líderes de cada espécie membro. Todos se viraram para Eleanor quando ela entrou. Embaixador, disse Thyssen, a frota aguarda suas ordens. Esta foi a parte mais controversa da nova aliança. Depois de muito debate, o Conselho concordou que a frota conjunta seria comandada por um humano, não porque os humanos fossem superiores, mas porque eles provaram ser capazes de pensar além da mesquinharia. Eles mostraram que podiam tomar decisões para o bem de todos, não apenas de sua própria espécie. Eleanor assumiu seu lugar na estação de comando central. Telas a cercavam, mostrando dados táticos do outro lado da linha de defesa. O inimigo era uma massa escura nos sensores, um enxame de formas que desafiavam qualquer categorização fácil. Eles estavam vindo rápido. Todos os navios, disse ela, sua voz sendo transmitida para todos os navios da frota. Esta é a embaixadora Eleanor Vasquez, comandante da Força de Defesa da Aliança. Dentro de alguns momentos, enfrentaremos a maior ameaça que a nossa galáxia já conheceu. Um inimigo que destruiu 17 espécies há 14.000 anos. Um inimigo que só conhece consumo e destruição. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras serem absorvidas. Somos diferentes de aqueles que enfrentaram esse inimigo antes. Eles lutaram sozinhos. Eles defenderam apenas seus próprios mundos. Eles esperaram até que fosse tarde demais para trabalharem juntos. Aprendemos com o erro deles. Hoje, Voroth luta ao lado dos humanos. Kefeli fica com Sindari. Morvet e Zulkari voam informações, com embarcações que antes consideravam inimigas. Estamos unidos e essa unidade é a nossa maior arma. Nas telas, o inimigo se aproximava. Formas individuais tornaram-se visíveis agora. Coisas retorcidas que pareciam absorver a luz, em vez de refleti-la. Eles eram antigos e terríveis e estavam com fome. Não prometerei vitória, continuou Eleanor. Não vou fingir que isso será fácil. Muitos de nós não sobreviveremos a este dia. Mas vou te prometer isso, aconteça o que acontecer, enfrentaremos isso juntos. Tudo o que alcançamos, alcançamos como um só. E se cairmos, caímos tendo mostrado ao universo que 6 espécies poderiam superar as suas diferenças e permanecer como aliadas contra a escuridão. Ela respirou fundo. Todos os navios, formação de batalha. Protejam-se uns aos outros. Confiem um no outro. Lutem um pelo outro. E lembre-se por que estamos aqui. Não para a conquista. Não pela glória. Para a sobrevivência. Para o futuro. Para todos os mundos e todas as crianças que merecem a oportunidade de ver o amanhã. A frota começou a se mover.
Milhares de navios fluindo para posições defensivas com perfeita coordenação. 6 meses de treino conjunto transformaram antigos inimigos numa força de combate unificada. Eles conheciam os pontos fortes e fracos um do outro. Eles aprenderam a confiar. O inimigo atacou como uma onda quebrando contra a pedra. Os primeiros momentos da batalha foram caos, fogo e destruição irrompendo na linha de defesa. Os navios da Aliança caíram. Seus cascos dilacerados por armas que pareciam se alimentar da própria energia. Mas a linha se manteve. Sempre que um navio vacilava, outro se movia para apoiá-lo. Sempre que uma lacuna se abria, embarcações de diversas espécies corriam para preenchê-la. Helena comandou do centro, dirigindo a batalha massiva com calma e precisão. Ela nunca deixará uma força tão grande, mas passará a vida estudando estratégia e diplomacia. Ela entendeu como diferentes grupos trabalhavam juntos. E ela aplicou esse entendimento ao caos do combate. Horas se passaram. O inimigo continuou chegando. Onda após onda de formas retorcidas jorrando da escuridão. A frota da Aliança foi empurrada para trás. Então estabilizou. Então empurrou de volta novamente. Perdas acumuladas em ambos os lados. Mas a Aliança recusou-se a romper. Finalmente, quando a batalha atingiu o seu clímax, Helena viu a abertura que ela estava esperando. O inimigo tinha se comprometido demasiado com um setor, deixando seu núcleo vulnerável. Era uma janela pequena, mas bastava. Todas as unidades de reserva, ela comandou. Execute o plano Ômega. Golpeie seus corações. Uma força mista de humanos, Vorote. E os navios Morvet avançaram, mergulhando na brecha na formação inimiga. Eles alcançaram a massa central, a maior e mais antiga das construções inimigas, e liberaram tudo o que tinham. As armas Morvet eram tecnologias antigas e muito eficazes, projetadas especificamente para esse inimigo. A massa central se despedaçou. O efeito se espalhou por todo o enxame inimigo. Sem a sua inteligência coordenadora, as construções individuais tornaram-se confusas e desorganizadas. A frota da Aliança aproveitou a vantagem, destruindo navios inimigos mais rapidamente do que conseguiam adaptar-se. Quando a batalha terminou, o inimigo já havia sido derrotado. Não totalmente destruído, mas reduzido a fragmentos dispersos que fugiram para o vazio. A galáxia precisaria permanecer vigilante, mas a ameaça imediata acabou. Helena caiu na cadeira, exausta além das palavras. Ao seu redor, aplausos irromperam enquanto os oficiais da Aliança comemoravam sua sobrevivência. Thyssen se moveu para ficar ao lado dela, seu rosto antigo mostrando algo que ela nunca tinha visto antes. Respeito. Você conseguiu, ele disse. Você nos uniu e nos levou à vitória. Conseguimos, Helena corrigiu. Todos nós, todas as espécies, todos os navios, todos os soldados que deram a vida para que outros pudessem viver, ela olhou para ele. É isso que o todo Yance significa. É por isso que o construímos. Não para que uma espécie domine, mas para que todos nós permaneçamos juntos. Thyssen assentiu lentamente. Confesso que nunca acreditei verdadeiramente que fosse possível. Diferentes espécies trabalhando como uma só. Confiando umas nas outras, morrendo umas pelas outras.